foi o fim de uma era das trevas no Vasco da Gama. Fez-se a luz. Criaturas do pântano vão se embora desse clube e nós vamos assumir uma gestão profissional. Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 25 de abril de 2022. Você acaba de escutar o segundo vice-presidente do Vasco da Gama, Roberto Duque Estrada, na noite da posse do Jorge Salgado, um tanto deselegante, mas falando que iria entrar uma era de profissionalismo e que a época da escuridão e as criaturas dos pântanos estariam afastadas do Vasco da Gama. Mas quando a gente se olha depois de 1 ano e meio dessa gestão, estamos todos afogados nesse pântano que se chama Vasco da Gama. Venha comigo saber as últimas notícias deste clube que tanto nos amamos. E vamos à nossa crítica, porque tinha gente comemorando na Sapucaí e outros sofrendo em Chapecó. Venha comigo logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca e você quer saber quem estava na Sapucaí? Você quer saber quem já sentiu lesão também no Vasco da Gama? Venha comigo até o final desse vídeo. Mas antes, aqueles pedidos tradicionais, deixe o seu like neste vídeo que tanto nos ajuda a subir nesse YouTube. Meu Deus, se inscreva neste canal que também ajuda o nosso trabalho e tentar ser uma voz de razão nesta torcida do Vasco da Gama com as minhas humildes declarações. Também, meus amigos, aperte aquele sininho para você sempre ser notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco. Mas você já sabe, para acompanhar seu café da manhã às 7 horas da manhã, um vídeo sobre o Gigante da Colina. E hoje, segunda-feira, nossa live vespertina às 15h30, 3h30, com aqueles comentários das últimas notícias do Vasco da Gama, bem como as nossas críticas, nossas opiniões e sempre com convidado ilustre para passar para vocês tudo o que acontece no Cruz Maltino. Mas vamos lá, neste domingo, o elenco do Vasco retorna aos trabalhos. E me desculpa, será que está funcionando esses treinamentos com o Zé Ricardo? Não está funcionando, mas já sabemos que o Vitinho sentiu uma lesão na coxa, a mesma lesão que ele sentiu há 3 meses atrás. A pergunta que se faz é, que posição que joga o Vitinho? Eu não sei o que esse jogador faz na carreira, na verdade, muito menos no Vasco da Gama. Mas das duas, umas. Ou o Vasco da Gama não o analisou fisicamente para saber que ele já vem lesionado, ou o Vasco da Gama não está sabendo tratar este jogador direito para sentir a mesma lesão. Uma outra notícia também que eu já estava esperando era que Léo Matos não está viajando por opção de Zé Ricardo. Estava na cara que algo tinha acontecido de um relacionamento entre Léo Matos e Zé Ricardo. E olha, desses dois, eu sou mais o Léo Matos e eu quero saber de vocês nesses comentários aqui embaixo, nas notícias do Vasco da Gama de hoje, é saber, o Vitinho vai fazer falta? Particularmente eu não acho que faça. Léo Matos é melhor que Zé Ricardo? Olha, tá difícil, mas o meu voto é para o psicopata Léo Matos e Zé Ricardo. Eu acho que já passou da hora, porque a pressão, a panela de pressão tá forte para o Zé Ricardo. Porque também são os números bizarros. Falta de tempo para treinar, não pode reclamar. Porque o Vasco foi eliminado lá na segunda fase da Copa do Brasil, não está jogando mais. Foi eliminado na semifinal do Carioca, após 3 derrotas para o rival. E teve tempo para armar um padrão de jogo e não consegue fazer. Os jogadores são ruins, mas não passou por eles, Ricardo, essa aprovação? Ou o técnico não tem dedo nas contratações? Ou o Carlos Brasil também vai se omitir nessa história? Será que a gente não tem que estar cobrando também o Carlos Brasil para gritar fora Brasil? Fora Brasil é ótimo. Mas eu acho que sim, porque o time, o elenco está montado, o elenco está pífio e o Vasco da Gama não sobe. Olha a posição que o Vasco da Gama se encontra no campeonato, em 15º colocado, a 2 posições acima do Z4 para a Série C. Isso porque tem 3 times que
que tem um jogo a menos. Se dois desses times ganhar seus jogos, já ultrapassa o Vasco e deixa o Vasco na zona do rebaixamento, que ainda não conseguiu vencer. É o pior início do Vasco numa Série B. Na verdade, é ridículo esse início do Vasco numa Série B, que não consegue ganhar um jogo sequer. Não consegue nem chegar perto de ganhar. Esse que é a minha grande preocupação. E agora, nessa segunda parte do meu vídeo, que eu vou direcionar a minha crítica ao Jorge Salgado e toda essa corja que administra o Vasco da Gama, desculpa eu estar utilizando essas palavras, mas quem ali faz parte disso, está vendo o morrer do Vasco da Gama, é cúmplice. E aqui eu acho que a gente tem que parar de falar um pouco, chapa, mais Vasco. Ainda farei um estudo para denominar cada agente ali para cada grupo político do Vasco. Ali você tem Confraria Vasco, você tem Desenvolve Vasco, ao Vasco tudo, tem Petro Vasco, tem Med Vasco, tem várias chapas, vários grupos políticos, na verdade, que compõem a chapa mais Vasco e está dando todo esse suporte para o Jorge Salgado fazer o que faz. Porque muito se fala aqui do Casaca, do Fusarca, que era ligados ao Eurico Miranda, mas vamos falar então com as chapas que fazem essa diretoria e faz o pior Vasco de todos os tempos. Olha só os números da era Salgado, 41 rodadas sem entrar no G4 da Série B, a não ser durante um período de um jogo do Vasco da Gama. Olha que absurdo, o Vasco da Gama não teve no G4 da Série B. 11 jogos consecutivos sem vitórias na Série B. 11 jogos consecutivos sem vitórias contra times da Série B, com orçamento muito inferiores que é do Vasco da Gama. Então, dinheiro não é o problema, é competência. 16 jogos consecutivos sem vitória contra adversários da Série A e Série B. Olha só, é quase um turno se tivéssemos na Série A. 8 derrotas consecutivas em clássicos. E com esses números, não importa se fosse Eurico Miranda, Roberto Dinamite, Alexandre Campelo ou qualquer outro presidente mais antigo, já estariam no olho da rua, já estariam na esquina de São Januário rezando para pegar um ônibus e fugir dali, porque esses caras seriam escorraçados de São Januário. Mas o que a gente vê é o nosso presidente indo para Sapucaí comemorar no camarote de um patrocinador ao qual é fantasma. Não consigo comprar esse energético Vral. Onde é que se compra esse energético Vral? Mas estava lá o Jorge Salgado com o Vitor Roma, possivelmente de graça, comemorando um vovô garoto de bermuda. Mas é ridículo isso. Enquanto isso, torcedores estavam lá em Chapecó enfrentando um frio de 15 graus, uma chuva e o pior jogo da nossa vida. O pior jogo, tanto que o narrador Dandão lá falou que está no top 3 de jogos ruins, tanto que durante o jogo eu peguei essa frase que eu gostei muito. Jogo ruim, dá calo até nos olhos, horroroso jogo. E os torcedores do Vasco lá torcendo, fazendo o seu papel. E o nosso presidente foi para Chapecó? Não foi. Foi para Sapucaí comemorar vovô garoto. Já não está mais com essa idade. Então, meus amigos, aqui, na verdade, eu faço uma campanha para vocês. A gente vai começar uma semana muito importante que é do Vasco da Gama com a AGE, no dia 30 de abril, para possibilitar que o Estatuto abra as portas para uma institucionalização de SAF. E a gente vai ser enxurrado de narrativas a favor da SAF, que é investimento de 700 milhões, que é jogador, que vai profissionalizar o mesmo discurso que a chapa mais Vasco, que esses grupos políticos, Desenvolve Vasco, Confraria Vasco e todos os outros vieram com essa profissionalização e dinheiro do Vasco da Gama, e eles vão reportar isso para a SAF, para assim você ser convencido que é a nossa única solução. Só que é um negócio muito milionário e deve ter gente que está de olho muito aberto nisso. Só que vascaíno, possivelmente você é que vai sair perdendo disso. Então a nossa campanha a gente não tinha que estar discutindo SAF, é eleições já, hashtag fora Salgado. Vai cobrar o Zé Ricardo, mas vai cobrar Jorge Salgado na cara dele, vai cobrar Carlos Roberto Osório, vai cobrar Roberto Duque Estrada, Vitor Rome, toda essa galera que criam esta base para vermos o pior Vasco da Gama. Isso é inadmissível. Cobre também seu youtuber, cobra também o seu twitteiro lá, porque não dá mais para a gente ver galera passando
pano para essa direção. O Vasco acabou, não há nada, eles abandonaram o Vasco da Gama, eles só estão rezando que se venda logo o Vasco da Gama para eles meterem os milhões ali no bolso do Vasco da Gama, que eu não estou nem levantando a leve, que eles vão levar uma comissão, fica ao cargo você pensar nisso, sim ou não, mas esse é o fato, o projeto deles é venda. Eles não querem mais saber se o Vasco vai sair da Série B. Eu só rezo para que não seja rebaixado para a Série C. E hoje nós estamos muito mais perto olhando para baixo do que olhando para cima. Meus amigos, o convite aqui novamente para a nossa live às 3h30 da tarde de segunda-feira com as últimas notícias do Vasco da Gama e as nossas críticas e opiniões contra esta diretoria que já tinha que estar no olho da rua. Um abraço, tchau.